Boa noite. Hoje nós estamos aqui com o senhor Odemis Bordini. Ele é advogado e tem um escritório aqui em Votuporanga. Boa noite. Boa noite, André. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua vida. Gostaria que o senhor nos contasse sobre o seu trabalho. Qual a sua profissão hoje? Atualmente eu estou exercendo a profissão de advogado, né? Sou também formado em administração de empresa. O senhor já teve outras profissões além dessas duas? Eu iniciei na lavoura de café, com minha família, com meu pai e com a minha mãe, né? Meus avós, que eram descendentes de italiano. Depois eu fui para São Paulo, lá eu trabalhei no supermercado, alguns anos. Depois eu me formei numa faculdade, fui trabalhar numa empresa, numa indústria farmacêutica. Trabalhei também num sindicato. E depois me casei. De lá eu voltei, vim para o interior, voltei de São Paulo para o interior, voltei para Neves Paulista, onde eu comecei a criar os meus filhos lá. Fiz uma faculdade em São Paulo, na faculdade de Tibiriçá, em administração de empresa, do qual sou formado. E me formei em Araçatuba já no ano de 90, quando eu terminei a faculdade em Araçatuba, faculdade de Direito. De 91 para cá, 92, comecei a exercer então a profissão de advogado. Quando o senhor decidiu que faculdade iria fazer? Inicialmente, como eu trabalhava numa empresa, num sindicato, eu era um administrador dos serviços gerais, eu sentia a necessidade de fazer um curso de nível superior. Até porque se você hoje pobre, principalmente, e não tem condições de crescer sem uma faculdade. Então a faculdade é que me deu o suporte para ter o que eu tenho hoje com a minha família, né? Graças a Deus. E aí, inicialmente, a administração de empresas seria favorável para mim, porque era uma faculdade que eu tinha condições de pagar. Eu não tinha outra renda a não ser o meu salário, né? Eu já estava casado, então foi quando eu iniciei a faculdade de administração de empresa. Isso com quantos anos? Com 26. Terminei com 30. Fui ser gerente de um departamento de suprimentos, né? E tive muito sucesso, graças a Deus. E de lá, então, aí a intenção era trazer os filhos para o interior, já tinha 3 filhos, todo homem, e viver a vida aqui. A raiz, a gente acaba voltando para a terra, né? Foi quando então eu falei, poxa vida, eu preciso ter uma profissão autônoma que não depende dos empresários, que eu possa exercer com independência. E essa profissão então para mim na época era a advocacia. Foi quando então eu prestei vestibular e com todas as dificuldades, passei, terminei um curso, né, em 4 anos, né? Foi muito difícil, mas foi muito honroso para mim. Certo. Né? Porque hoje o que eu tenho na minha vida, né, é o que eu pude obter com o meu trabalho, com essa profissão de advocacia. Qual das duas profissões o senhor acha que se dá melhor? Olha, hoje eu diria para você que as duas profissões são muito boas, né? Porque acredito que as empresas, os empresários hoje estão olhando o administrador com bons olhos, com os olhos de ajudá-lo a administrar. Porque não é fácil para o empresário hoje não ter dentro da sua empresa uma pessoa de sua alta confiança. Até porque ele sozinho não dá conta de administrar. Então precisa de uma pessoa técnica. E o técnico hoje é mais, vamos dizer assim, seria melhor aproveitado, né? Agora, na atualidade, para mim, eu prefiro a advocacia. Até porque eu atuo na área administrativa, então eu faço muito trabalho para prefeituras, né? Trabalho com defesas de Tribunal de Contas, faço todos os projetos de lei municipais, né? Trabalho com lei orgânica, regimento interno. Então esses são os trabalhos, portarias, decretos, né? Convênios, todos esses produtos, vamos dizer assim, todos esses trabalhos passam pelas minhas mãos também. E estou contente com a advocacia, mas quero dizer para você que a administração de empresa também é um alto investimento no profissional. Agora vamos falar um pouquinho da cidade que o senhor mora. O senhor mora aqui em Votuporanga. Eu moro em Votuporanga há 6 anos. Cidade maravilhosa, que já era o meu sonho já em Deus de criança, quando eu morava em Mira Estrela, né? Acredito que estou em casa. Fui muito bem recebido aqui. O povo de Votuporanga são pessoas maravilhosas, acolhedoras, né? Estou muito bem em Votuporanga.
nesses últimos, vamos dizer assim, 8, 10 anos, eu acho que Votuporanga teve um desenvolvimento regional muito grande, uma ascensão maravilhosa. Hoje você não encontra com facilidade casas para alugar e você vê um comércio bem sucedido, né? Então eu diria para você que Votuporanga, pelos dados estatísticos que eu tenho, cresceu melhor do que as cidades da nossa região. Isso em função de uma boa administração. E é uma boa faculdade também que nós temos aqui, que ajuda na formação dos nossos profissionais. E em relação a lazer, o que o senhor tinha quando era jovem e o que o senhor pode ter hoje em lazer, para se divertir? Teve um período da minha vida que eu joguei muito futebol de campo, gostei muito de futebol. Disputei campeonatos, amadores e tal. Pensou em ser profissional? Não, na época era muito difícil, né? Você sair do interior para ir para uma capital. Hoje está muito fácil, porque hoje os grandes clubes, nem Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, ele vem buscar os jogadores no interior, né? Naquela época não tinha nada disso. Mas isso inclusive em função do próprio desenvolvimento tecnológico e da necessidade de buscar esses jogadores, né? Fiz teatro na minha vida também, teve um período que eu trabalhei com teatro. E hoje eu percebo o seguinte, que com o ensino integral, eu acho que se isso acontecer nos municípios em geral, porque nós temos hoje em torno mais ou menos de uns 40 ou 50 municípios no estado de São Paulo que tem ensino integral, isso é fundamental. Por quê? Pega o jovem no ensino fundamental, até mesmo na creche, né? Já começa a dar para ele aula de teatro, aula de piano, aula de música, como aproveitar o lixo reciclável, né? Então todo esse trabalho, eu vou dizer assim, vai desenvolvendo a criança e vai trazendo para ele também no campo da natação, né, no campo do esporte. Então o jovem hoje tem muitas alternativas que o próprio poder público lhe proporciona. Para a gente finalizar, o senhor tem alguma história importante que o senhor tenha vivido ou que o senhor soube durante esses 60 anos que o Brasil viveu, que Votuporanga viveu, alguma coisa assim que o senhor tenha influenciado, que o senhor tenha participado? As participações mais da gente é no voto, né? Que você vota bem e você tem pessoas que administram bem, né? Muito embora no poder público, a nível governo, nós temos acertado, a nível presidente também, né, tem desenvolvido, né, de forma, socialmente falando, e mais a nível municipal, que a nível municipal você está mais próximo do candidato, mas que você tem condições de escolher melhor, né, esse candidato. Eu acho que hoje nós temos, a juventude tem também, por obrigação de estudar a história e o passado desses candidatos para que nós, no futuro, não nos decepcionamos com certas situações que a gente vê por aí. Eu acho que o país melhorou muito, né? Isso é fundamental. E o mais importante que nós temos que ter, no meu ponto de vista, é a lealdade com as pessoas e com a própria vida. A lealdade com o corpo, com a dignidade de ser humano, né? Porque o trabalho é fantástico, porque ele te enriquece, né? E tem que começar jovem, né? E estudar, porque o estudo é o que esclarece, o estudo é que te dá segurança e o estudo é que te dá o DR e o respeito também. Certo. Muito obrigada pela sua entrevista e com essas perguntas nós finalizamos essa entrevista e em breve estaremos com novos convidados.